Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o Seu Cérebro, Melhore Sua Vida e Mude Sua Alimentação, Mude Sua Vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Olha, parto e anestesia, anestesia em parto. Como é que faz essa escolha, Carlos? A paciente deixa previamente agendado com o cirurgião que tipo de parto ela quer ter, ou isso é uma opção mais do momento do parto? Existem as duas situações, né? Existe a que a gente chama de cesariana por escolha, né? Pacientes que optam, né, pela via de parto, né, por opção. Que é um assunto bem controverso, mas existe. Então, pacientes que optam, né, por fazer seu parto por via alta. E existem aquelas indicações que são médicas, né? Então, que a paciente, né, às vezes quer um parto normal, mas por alguma intercorrência obstétrica ou apresentação do bebê, o bebê está sentado ou está atravessado no útero, ou o bebê é muito grande para a pelve da paciente, situações de sofrimento fetal, situações de a placenta está antes do bebê, a gente chama de placenta prévia, e N outras indicações que a paciente não tem escolha, né? O parto tem que ser por cesariana. Então, às vezes a gente tem pacientes que querem muito um parto normal, entram em trabalho de parto, né? O trabalho de parto evolui até um certo ponto e complica, né? Ou por sofrimento fetal, ou por parada de evolução, o bebê não desce ou não dilata mais, e às vezes tem que ir na cesariana em trabalho de parto, né? Quando a paciente opta por um parto normal, né, a gente aguarda até um limite de segurança na gestação, em tempo de gravidez, que gira ali em torno de 40, 41 semanas. E aí, a paciente, normalmente, nesse período, né, das 37 até as 40, 41 semanas, ela acaba entrando em trabalho de parto. Quando ela entra em trabalho de parto, ela vai para o hospital, né, e aí vai ser atendida, vai ser avaliada e vai internar. A gente começa a acompanhar a evolução do trabalho de parto, né. O importante sempre lembrar é que o trabalho de parto é um processo que ele é lento, ele é demorado. Tem um estudo que se usa bastante até hoje, que é o partograma, que avaliou um número grande de pacientes ganhando seu primeiro bebê na África. Se fez uma média para ver mais ou menos quanto tempo as mulheres demoravam para ganhar o filho sem nenhum tipo de intervenção, só a gente observando o trabalho de parto. Então, depois que ela está em trabalho de parto, que a gente chama de fase ativa, que ela já está ali com pelo menos uns 3 centímetros de dilatação, a média é que ela dilate 1 centímetro por hora, né? Claro que isso é uma média, tem pacientes que evoluem mais rápido do que isso, tem pacientes que evoluem de maneira mais lenta, até que ela atinge os 10 centímetros, que é o necessário para o bebê nascer. A gente tem o que a gente chama, de hoje em dia, de manejo ativo do trabalho de parto. A gente pode ajudar a paciente nessa fase de trabalho de parto para que seja um processo menos doloroso e que não dure tanto tempo, né, o trabalho de parto. Aí que vai entrar, né, o papel da anestesia, que a gente pode fazer para diminuir a dor e diminuir também o tempo de trabalho de parto, né? Quer dizer, o anestesista pode estar presente mesmo no parto teoricamente normal, né? Sim, pode estar presente desde no parto normal. E esse momento de quando a gente vai entrar em ação, quando o anestesiologista vai entrar em ação, o obstetra é que decide conforme a avaliação dele, né, desse andamento do trabalho de parto. Se a paciente estiver em fase ativa de trabalho de parto, com um certo nível de dilatação, né, que o nenê esteja com uma apresentação adequada, né, esteja numa altura da descida da apresentação adequada, ele vai pedir a nossa intervenção e aí a gente vai
proceder à analgesia de parto, né? No caso, para a realização, para o segmento do parto normal. Como é que funciona essa analgesia no parto normal? A analgesia é bem importante a gente definir isso e separar bem, porque as pessoas às vezes acham assim, porque vão fazer um parto, que tem que fazer anestesia. Na verdade não é anestesia, a gente faz analgesia, a gente faz um procedimento no qual o paciente vai ter o alívio da dor. Ele não para o trabalho de parto. Se parar o trabalho de parto, o obstetra não vai gostar. Vai ter que ir para cesárea, né? E nós vamos estar atrapalhando e não ajudando a paciente, porque a gente pode retardar o trabalho de parto. No momento que param as contrações, para todo aquele processo de dilatação, de descida do nenê, de descida da apresentação e com o nascimento do nenê, né? Então a gente usa de duas técnicas basicamente, né? Hoje em dia a gente usa, na verdade são três, né? A peridural, tá? A raquidiana ou a associação das duas, que hoje é a técnica mais comumente utilizada, né? Onde na raquidiana a gente usa doses analgésicas e não de anestesia, é diferente da dose que a gente usa para cesariana. A gente usa doses analgésicas em pequenas quantidades e ainda faz uma peridural com colocação de um catéter, que possibilita nós fazermos ainda, dar continuidade nessa analgesia por uma infusão contínua por esse catéter, ou após aquela dose inicial que nós fazemos na raquidiana, a gente pode ainda complementar com pequenos bolos, injeção de 2, 3, 4, 5 ml, dependendo do anestésico que a gente tem disponível, em proporções bem diluídas, porque, volto a frisar, são doses analgésicas e não anestésicas, para que dê continuidade no trabalho. E também estaremos prontos para uma eventualidade da paciente ter alguma complicação e se o obstetra indicar cesariana, nós podemos aí injetar através desse catéter doses anestésicas para uma eventual cesariana, se for necessário fazer. O catéter é um tubinho? É um tubinho, como se fosse, eu faço uma comparação grosseira, como se fosse um grafite de uma caneta mais fino, né, que a gente coloca, que deixa lá dentro, próximo dos nervos, na coluna, né, onde a gente vai injetar a medicação por ali. A nível de desmistificar, tá, Carlos? Sim. Porque quando diz assim, perto dos nervos, tem muito paciente que tem medo. É o que eu sempre digo assim. É lá na coluna? É na coluna. O pessoal tem medo da anestesia, mas doutor, vai precisar de anestesista? Digo, querida, graças a Deus, quer dizer, porque o anestesista, ele deixa o cirurgião mais tranquilo, deixa a paciente sem dor e mais tranquilo, e vai cuidar da paciente enquanto a gente opera, né? Então, essa ideia que o pessoal tem de que anestesista é ruim, desculpa, tem muita gente que faz essa ideia, e se você ainda pensa isso, o anestesista é fundamental no procedimento cirúrgico, tá? Não é ruim e nem vai atrapalhar, vai ajudar. Mas só para a gente desmistificar, esse catéterzinho, tá? Que é um tubinho fininho que vai ficar colocado, ele não tem risco nenhum de lesar nervo nenhum, porque ele vai estar à distância, né? Se tecnicamente bem colocado, não há risco algum. É por isso que tem que ser anestesista. Mas, Carlos, assim, ó, vocês são felizardos, entendeu? Porque assim, ó, eu não conheço, quer dizer, conheço. Eu já tive durante a residência, numa época em que, se fazia muita coisa, eu já fui ajudar cirurgião no interior, em que ele fazia o bloqueio, ele fazia a raquidiana e operava. Quer dizer, hoje em dia, eu acho que eu desconheço alguém que faça isso. Eu digo felizardos porque é uma especialidade em que o pessoal não se mete muito, né? Porque, se o cara não é anestesista, ele não vai se meter. É verdade. Agora, tanto na gineco quanto na cirurgia plástica é um horror, viu, cara? Porque tem de tudo, fazendo de tudo. Mas, né? Carlos, eu imagino que para ti, como ginecologista, também deva ser melhor quando tem um anestesista na sala, não é? Claro, ainda mais no... Ela fica mais tranquila. No trabalho de parto faz toda a diferença. A gente brinca que o obstetra ele perde o brilho no trabalho de parto, né? Porque tudo que a paciente quer ver quando está ali com dor é o anestesista, né? Onde é que está o anestesista? Que horas vai chegar o anestesista, né? Aí o trabalho de parto, depois da analgesia, a paciente brinca que ela volta a sorrir, volta a conversar e transcorre, né, aquele final do trabalho de parto de uma maneira muito confortável. Ainda tem mulheres que querem parto sem anestesia? Tem. Isso é engraçado, assim. Tem as sofrenildas, né? Quando as pacientes perguntam, né, e sobre a anestesia, eu falo, essa é uma decisão tua, né? Quem vai decidir, quem está sentindo
a dor e a necessidade da analgesia é a paciente que está em trabalho de parto. Eu já tive situações de pacientes que queriam tudo natural, tudo sem anestesia, sem dor. Até sentir a primeira contração? E quando começou a dor, eu queria que o marido fosse buscar o anestesista em casa. E já tive o contrário também, pacientes que queriam levar o anestesista junto para o hospital, mas que o trabalho de parto transcorreu tão bem, tão tranquilo, que elas acharam que não precisavam de anestesia. E tiveram um bebê sem anestesia. Então essa sensibilidade à dor é uma coisa muito particular de cada pessoa, né? Tem gente que é mais sensível à dor, tem pessoas que são menos sensíveis. Então, normalmente, a maioria dos pacientes querem analgesia. Eu que tive 3 crianças não teria hoje sem anestesista de jeito nenhum. Isso é muito importante, o Carlos relatou, que dor é uma sensibilidade muito particular de cada pessoa. Né? Eu sinto de um jeito, você sente do outro, você sente do outro. E isso assim, é muito engraçado mesmo, porque eu já tive pacientes que, tanto o Carlos quanto a outra colega que trabalha com a gente, me chamaram no hospital e a paciente estava assim, conversando. Estava com 5, 6 centímetros de dilatação, estava conversando. Vamos fazer analgesia? Quem sabe a gente espera mais um pouquinho, doutor, porque eu estou com um pouquinho de cólica só. E ao contrário também já aconteceu, pacientes com 2 centímetros, recém início de trabalho de parto, que mal começaram, que estão assim, subindo pela parede quase. E, né, querem a gente na sala de todo jeito. Então, isso é uma coisa muito particular. Realmente, dor é uma sensibilidade muito particular de cada um. Sabe um comentário que eu ouvi uma vez muito interessante? Porque às vezes as mulheres reclamam que depois da anestesia da cesariana, elas começaram a ter dor na coluna. Uhum. E que, na verdade, a dor é de segurar o bebê, né? Que às vezes as mulheres não se dão conta. Isso é um mito. Não vou dizer que não pode acontecer casos onde a gente tem uma certa dificuldade por alterações anatômicas, às vezes da própria gravidez, onde a lordose lombar se acentua em função da mudança do eixo de gravidade, em função da própria gravidez, onde as pacientes às vezes relatam um pouco mais de dor, que às vezes é um pouco mais difícil a gente acessar, a fazer a punção no local adequado. Né? Mas assim, na grande maioria das vezes é em função disso, são alterações posicionais, às vezes de contratura na região lombar, mas as pacientes às vezes acabam atribuindo a anestesia. E eu já vi várias pacientes que chegaram para uma segunda cesariana e dizem, doutor, outra vez eu fiquei com um pouquinho de dor nas costas e tal, nos primeiros dias depois da cesárea e tal. Então é uma coisa que às vezes é comum de a gente ouvir, mas não necessariamente é devido à anestesia. Mas existe uma certa distensão dos ligamentos ali, né? Sim. Quando se faz. Então pode sentir um pouquinho de sensibilidade. Mas é mais comum quando a gente faz a peridural. Porque a agulha é muito fina, então assim, dificilmente causa esse tipo de coisa. Hoje em dia melhorou muito, né? Eu tenho visto as agulhas que vocês usam. Sim. As com coisas certeza. são finíssimas, né? Sim. Isso melhorou. E até é muito engraçado a respeito disso, porque assim, tanto a peridural quanto a hack, elas tiveram momentos distintos assim na anestesia obstétrica, né? Porque, tipo assim, há 30, 40 anos atrás, assim, era mais comum a peridural, né? E aí depois começou a se usar a raquidiana. Aí se abandonou de novo a raquidiana, voltou-se a peridural, até que hoje em dia assim, a mais comum é a raquidiana, em função das agulhas, que hoje são as agulhas muito finas, né? Então as complicações são menos frequentes, enfim. Né? E também porque a raquidiana é uma técnica, do ponto de vista anestésico, ela é tecnicamente mais fácil de ser realizada. Né? E para o obstetra também tem alguns benefícios, relaxamento durante o procedimento, no caso da cesariana é melhor, né? A instalação da anestesia é mais rápida também. Então, doses menores de anestésico, ou seja, a toxicidade para a paciente e para o neném é menor. Né? Então, tem algumas coisas que assim, levam hoje a maior parte dos anestesiologistas quando tu dá anestesia, a usar a raquidiana. A raquidiana, chega a entrar um pouquinho de anestésico no bebê também? Não. Isso não. Isso é uma coisa importante que as pacientes acham que o neném fica anestesiado. Né? E não é verdade, isso não acontece. Se acontecesse isso, a grávida que foi no teu consultório fazer um tratamento dentário teria o mesmo problema. Porque, na verdade, a absorção é muito pequena. É muito pequena. É usado anestésico local. Né? Exato. Então, essa ideia, essa fantasia de que o bebê vai... o que acontece, a queixa que eu escuto mais frequentemente, isso como cirurgião plástico, tá? É que quando diz assim, mas doutor, eu já fiz peridural,
pro parto e eu não gostei porque eu fiquei acordada. Bom, é que o anestesista deixa a paciente um pouquinho mais acordada, porque o que passaria para o nenê seriam os sedativos mais potentes, né? Mas também até uma fase inicial. Eu sempre faço essa colocação para as pacientes, porque algumas elas perguntam, eu vou ficar acordada? Eu disse, vai. Aqui o nascimento do teu nenê, tu vai ficar acordado durante todo o tempo para te ver o nascimento do teu nenê. Se após o nascimento, quando tu estiver fazendo fechamento do teu abdômen e tal, tu quiser dormir, estiver muito ansiosa ou coisa assim, nervosa, porque está ouvindo o barulho na sala, etc, a conversa, aí a gente faz algum sedativo leve para te ficar mais relaxada. Mas, preferentemente, a gente não usa nada. Não usa nada, deixa elas acordadas até o final. Porque justamente o que passa é o venoso. É o venoso, exatamente. Então, principalmente antes do neném nascer. Após o nascimento, ok. Porque o venoso vai circular no sangue da mãe e circula no sangue da criança. Sabe que demora para chegar no bebê. Existem situações que felizmente são raras, em que a gente precisa fazer uma anestesia geral para fazer uma cesariana. Podemos deixar isso para o próximo bloco? Então, daí nós vamos próximo bloco a gente fala. Vamos aos tipos de anestesia e o porquê delas, tá bom? A gente já volta. Tá interessante. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida,